Bom, acho que a gente já começou falando, né, do quanto temos um problema bastante prioritário aqui, né, na região Nordeste como um todo, e, claro, em especial aqui no Maranhão. E então a nossa próxima mesa ela é completamente focada aos nossos desafios e prioridades do combate ao HPV no Nordeste. Para começar a falar com a gente, eu queria chamar a nossa querida doutora Angélica Nogueira Rodrigues, que é oncologista e presidente do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, do Grupo EVA, super parceira da Oncoguia. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Angélica. E o passador? Tem passador? Tem. Olá, pessoal. Uma grande honra estar aqui com vocês. Parabéns à Lu por essa força de levar Brasil afora discussões tão importantes. Obrigada por me incluir nas discussões. Para mim é uma grande alegria e honra falar desse tema tão relevante e que ganha relevância especial aqui no estado de vocês. Falar de doenças HPV relacionadas aqui é falar da primeira causa de câncer na mulher e no homem. E eu acho que o que mais incomoda a gente nesse assunto é que a gente está diante de uma doença totalmente evitável. Então, essa história precisa mudar aqui e no restante do país, onde ela é esse problema tão significativo. Deixa eu só fazer um teste aqui. Como eu tenho que apontar para algum lugar? Como é que... Para baixo? Opa. Acho que agora foi. Bom, então... Essa mesa vão ter duas participações e a gente espera depois um bate-papo para a gente tentar chegar a definições importantes, para a gente trabalhar depois, que saiam daqui ideias para a gente conseguir trabalhar junto ao Ministério, junto às sociedades que eu represento, para a gente fortalecer a nossa luta contra o câncer do colo do útero. Eu peço a atenção de vocês aos meus conflitos de interesse. Bom, então a infecção pelo HPV, gente, ela é a infecção sexualmente transmissível mais importante no mundo, mais incidente no mundo. E o câncer HPV dependente, ele corresponde a cerca de 5% de todos os tipos de câncer. E na mulher isso dá cerca de 10%, pelo peso do câncer do colo do útero. No mundo, são 500 mil mulheres com câncer do colo do útero por ano, ou seja, 500 mil de mulheres com a doença, como a doença evitável, e 300 mil óbitos por câncer de colo de útero. No Brasil, vocês conhecem bem esses números, câncer do colo do útero é a terceira causa de câncer. Muito recentemente, o câncer do colo do útero foi a primeira causa de câncer na mulher brasileira, assim como ainda é no Maranhão, assim como ainda é na região norte como um todo. Mas esforços no Brasil todo de prevenção fizeram com que a gente tivesse uma redução no número absoluto de casos. Há muito pouco tempo, o número de casos de câncer do colo do útero anual era por volta de 20 mil casos, cerca de 20 casos por 100 mil mulheres, e houve uma redução para 16 mil casos por ano. Mas, segundo dados do Ministério da Saúde, eu acho que isso é muito preocupante, todo esse esforço nosso de prevenção ainda não conseguiu impactar a mortalidade pela doença. E a gente fica tentando entender, esses são dados nossos, quando eu trabalhava no Instituto Nacional de Câncer, esse é um banco de dados de registro hospitalar de pacientes em tratamento, com 150 mil mulheres, 59 mil mulheres com câncer de colo de útero. O que acontece é que a maioria das mulheres são diagnosticadas com doença localmente avançada ou avançada. E, muito provavelmente, a gente conseguiu reduzir o número de mulheres com doença inicial, ou seja, tivemos uma redução na incidência total, mas a gente ainda não conseguiu impactar mortalidade, muito provavelmente porque as nossas pacientes estão continuando chegando com doença localmente avançada e avançada. Segundo esse banco de dados analisados por nós, 20% das pacientes, quando primariamente tratadas, têm resposta inadequada, ou seja, 20% das pacientes progridem ao tratamento ou ficam com doença estável. E 12% das pacientes com câncer do colo do útero morrem tendo sido expostas a apenas um tipo de tratamento, o que é extremamente grave. Essa história, esse ciclo vicioso, todo mundo que trabalha com câncer do colo do útero conhece muito bem. Nós temos barreiras culturais para fazer prevenção, muita limitação de informação, acesso, qualidade de exame, acesso a resultado e também limitação de acesso ao tratamento e segmento. Alguns números por alto,
de acesso da paciente, a gente vê a questão de realização de preventivo de Papa Nicolau. Então, no momento que o Brasil definiu, quando ainda era de 25 a 60 anos, a recomendação para para realização do Papa Nicolau, o Brasil colocou como meta 20% das pacientes nessa faixa etária, e quando a gente fala, o governo falava que por volta de 80% da meta tinha sido cumprida, era 80% de 20%, ou seja, 16%. E os números do Maranhão muito graves. A gente gostaria depois de ouvir de vocês como é que foi a evolução do preventivo aqui, mas nessa época, 16% da meta da população, ou seja, só 4% da população com cobertura. Isso há cerca de 6, 7 anos. Esse foi um estudo que a gente fez do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, um estudo prospectivo com mulheres com câncer do colo do útero. Esse estudo chama EVITA. Esse estudo incluiu todas as regiões do Brasil. Foram incluídas mais de 600 mulheres. E para essas mulheres, várias perguntas foram feitas sobre acesso a tratamento. E uma das perguntas, essa que está destacada aqui, por que você não fez preventivo de colo do útero? Bom, e essa resposta foi a que mais surpreendeu a gente. Entre as 3 principais razões, acesso não estava citado. As mulheres citaram falta de interesse, vergonha, mas não citaram acesso. Ou seja, se falta de interesse e vergonha, mostra muito mais que a gente está informando essa paciente pouco sobre a relevância para a sua saúde desse exame. Outras questões importantíssimas, dessas mulheres, quando o governo coloca uma meta de 20%, é com a expectativa de que cada mulher faça a cada 3 anos o seu exame, e ela fazendo a cada 3 anos, como é uma doença muito indolente, a população vai estar bastante coberta. O grande problema é que, geralmente, quem faz todo ano, esse é um número mostrado, e isso é uma realidade do Nordeste, aquela curva, na verdade, está meio reta do Nordeste, ou seja, o lugar que a mulher faz é a que repete também o exame no ano seguinte, é na região em que a gente precisaria de mais mulheres expostas ao exame. Ou seja, quando a gente vê a porcentagem de mulheres com cobertura, infelizmente, a gente está vendo, às vezes, a mesma mulher sendo contada. Ok? Problemas muito simples que a gente pode resolver, por exemplo, a qualidade do exame de preventivo de Papa Nicolau. Então, além das dificuldades que há da mulher ir perder seu dia de trabalho, perder não, que agora é lei que ela pode ter o direito, mas assim, ela se deslocar da sua vida para poder fazer o preventivo, a qualidade do teste é um problema e a perda de material. O principal erro identificado pelo Ministério da Saúde para a perda da lâmina é a falta de identificação da lâmina, que é essa barra em azul. Ou seja, uma questão extremamente simples, de fácil correção e que leva muitas mulheres a não ter aquele exame coletado ser executado. Do ponto de vista de tratamento, o problema é gigante. Tratar câncer do colo do útero, geralmente é uma tríade: cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Nem todas as pacientes precisaram de tudo. De uma maneira muito simples, todo mundo pode sair daqui sabendo tratar câncer de colo de útero. A gente divide as pacientes em 3 grandes grupos. Doença inicial, deixa eu ver se eu consigo. Doença inicial, que é tratada com cirurgia. Doença avançada, que é metastática, é tratada só com quimioterapia. Às vezes a gente faz uma radioterapia só para controlar um sangramento, mas uma abordagem paliativa. E esse grupão do meio aqui, que é onde se encontra a maioria das pacientes no Brasil, a gente chama de localmente avançada. Essas pacientes não são candidatas à cirurgia e precisam de radioterapia combinada à quimioterapia. Então, divisão simples. Inicial faz cirurgia, considera se tem fator de risco, completa com alguma coisa, quimio ou rádio. Localmente avançada, grupão do meio, quimio e radioterapia. E doença avançada, quimioterapia ao diagnóstico. Bom, radioterapia, esse é um problemão que a Luciana Holt sempre traz para as mesas de discussão. Falta radioterapia no Brasil, como a maioria das pacientes com a doença tem doença localmente avançada, são estágio 2 ou maior, elas precisam de radioterapia como primeira forma de tratamento. Há um déficit de mais de 200 aparelhos no Brasil de radioterapia. Muitos de vocês que trabalham na área de oncologia sabem da história que tem mais de 80 aparelhos aprovados, que não foram colocados.
E, infelizmente, o posicionamento de aparelhos vai na contramão da necessidade, né? Onde há doença em altíssima incidência, câncer do colo do útero, é onde falta aparelho de radioterapia. Então, Norte e Nordeste tem um número de aparelhos muito aquém do desejado, além da dificuldade logística das distâncias são continentais praticamente, para paciente fora de capitais chegar a tratamento. E estados, por exemplo, como Roraima, que não tem ainda aparelho de radioterapia, o que é extremamente grave. A cirurgia oncológica, a cirurgia de câncer ginecológico também é um problema. No Brasil, há muitos ginecologistas nas sociedades médicas maiores do país, mas há pouco gineco-oncologista. A gente tem trabalhado que a FEBRASGO oficialize a formação do gineco-oncologista, assim como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, criando seu capítulo de ginecologia oncológica, também treine cirurgiões para cirurgia oncológica adequada. Do ponto de vista, então, a gente falou que o tratamento do câncer do colo do útero pode envolver cirurgia, radioterapia, e a gente colocou os problemas disso, e quimioterapia. Quimioterapia é o mais barato dessa história, quando a gente não envolve drogas alvo-direcionadas. A quimioterapia usada em câncer do colo do útero é barata, ainda bem, porque isso está congelado há quase 2 décadas. A PAC, né, que a gente usa no Sistema Público de Saúde de tratamento paliativo, é de apenas R$ 570 por mês, e da doença avançada de 1.300, está congelado há muito tempo. Houve incorporação de novas drogas no cenário mundial, com inibidores de angiogênese, que ainda dentro dessa PAC a gente não consegue fazer. E com a perspectiva de chegada de imunoterapia, que é super caro e que a gente vai ter que discutir para a nossa paciente, que não teve essa chance de prevenção, que ela seja pelo menos bem cuidada. Sempre citado nos fóruns da Oncoguia, é importantíssima a lei dos 60 dias. Eu acho que nos primeiros anos que a lei foi aprovada, ela foi aprovada em 2012, eu acho, a gente falava assim, ela está muito recente, então a gente ainda tem tempo para que aconteça, mas já tem 7 anos, então acho que a gente agora pode começar de fato a cobrar os resultados que foram propostos. Essa é uma avaliação de pacientes com câncer do colo do útero e início do tratamento. 60% das pacientes com câncer de colo de útero começam seu tratamento, não estou falando da jornada para diagnóstico, que é muito longa, começam seu tratamento com mais de 60 dias, 60%. E 40% das pacientes começam o seu tratamento com mais de 40% das pacientes com mais de 90 dias. Ou seja, isso é inadmissível. A gente sempre fala que câncer do colo do útero é uma doença indolente. A carcinogênese é indolente, mas uma vez o câncer estabelecido, a doença invasiva, a doença é muito rápida e a paciente perde. Tem alta morbidade, muitas vezes perdendo fertilidade, alterando esfínteres urinário, intestinal e muitas vezes perdendo a vida. Bom, a gente cuida mal das nossas velhinhas também. Esse é um estudo que nós fizemos no Instituto Nacional de Câncer, mostrando que o principal definidor de pior sobrevida das pacientes não é o estágio, é que a gente, com medo, trata com menos agressividade as pacientes com mais de 65 anos de idade. Fica um recado para quem é oncologista, gineco-oncologista, que a gente tratar a paciente idosa com menor agressividade, a gente tem impacto negativo em desfecho clínico, aumenta a mortalidade. Bom, a gente falou aqui de um tanto de problemas sobre a doença, sobre como tratar a doença. A gente não pode fechar nenhuma discussão de câncer de colo de útero com a ênfase de que essa é uma doença totalmente evitável. Nós fizemos esse alerta junto à Organização Mundial de Saúde, que assinou junto esse artigo com a gente, dos riscos que a gente corre com a vacinação de HPV na América Latina. A gente corre o risco de fazer com a vacina o que a gente fez com o preventivo de Papa Nicolau. Uma ferramenta altamente eficaz, mas que subutilizada não consegue atingir o seu potencial. Um pouquinho sobre vacinação anti-HPV. Essa é uma vacinação com alto poder de impacto de controle de doença. A gente começou essa apresentação falando que a infecção por HPV é a infecção sexualmente transmissível mais prevalente no mundo. Então, ela é altamente incidente. O potencial carcinogênico do HPV é muito alto. E já há vários estudos de fase 3 mostrando que a vacina é eficaz e segura.
A América Latina participou ativamente desde o início do processo de desenvolvimento e de implementação da vacina. O México foi o primeiro país do mundo a implementar a vacina anti-HPV. Ele implementou a vacina quadrivalente em 2006, seguido pelo Panamá, junto com a Austrália, que hoje tem o melhor programa de vacinação anti-HPV do mundo. Em 2014, quando o Brasil anunciou a incorporação da vacinação anti-HPV no seu sistema público, a Parro anunciou que, naquele momento, 80% das meninas na América Latina tinham acesso gratuito à vacinação. Isso é muito alto. Mas há inequidades muito importantes, por exemplo, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Haiti, Nicarágua e Venezuela, países com alta incidência de câncer do colo do útero, ainda não têm a vacinação. E alguns países já têm a vacinação de homens e mulheres, todos conhecem a história do que aconteceu no Brasil. Felizmente, a gente está vacinando meninos, infelizmente foi porque a gente, em um determinado momento, sobrou vacina, mas a cobertura é muito bem-vinda. Hoje, a Argentina, Brasil, Chile e Panamá têm cobertura vacinal para meninos. O ponto importante da vacinação anti-HPV, e que aí tem que estar a nossa atenção, e aqui mora o nosso alerta, é que há uma significativa redução na adesão no Brasil e na América Latina. No Brasil, e os números são bastante semelhantes, então muito provavelmente a gente está vivendo problemas similares. No Brasil, a vacina foi introduzida em 2014 e houve uma redução de 23% do primeiro para o segundo ano. Mesma coisa no México, mas a Colômbia teve o pior dos cenários. No episódio Carmen del Bolívar, onde houve meninas passaram mal, tiveram desmaios. Esse episódio foi extensamente estudado pela Organização Mundial de Saúde e não foi vista nenhuma associação de gravidade, não foi vista a vacina foi considerada segura pela Organização Mundial de Saúde, mas a Colômbia, que tinha atingido 98% de vacinação populacional, atrás apenas da Austrália, caiu a taxa de vacinação nacional para apenas 20%. A gravidade desse tipo de anúncio sem fundamento. Além disso, a redução de adesão às doses subsequentes, a segunda e terceira dose. A terceira dose, a gente sabe que ela não tem grande importância, ela deve ser feita para as populações imunossuprimidas, para adultos que têm onde a imunogenicidade é menor, mas a gente já pode fazer 2 doses, isso é seguro em crianças. E muito possivelmente daqui a uns dias a gente vai estar falando em 1 dose. Então acho que o ponto fundamental é a gente trabalhar muito a adesão da primeira e segunda doses, mas a primeira dose é fundamental. Bom, quais são as barreiras para vacinar? Então, eu acho que alguns destaques, a gente teve a oportunidade de apresentar esses dados no Congresso Americano da ASCO, em Chicago, no meio do ano. Então, eu acho que o não sucesso absoluto dessa campanha anti-vacinação e aí, consequentemente, os caminhos para melhorar. As principais barreiras são multifatoriais, mas a gente pode destacar conhecimento limitado sobre o HPV da população e sobre cânceres HPV relacionados, essas infundadas associações de segurança da vacina, de não segurança da vacina, os custos aos sistemas de saúde e barreiras culturais. Falando um pouquinho dessas coisas, então, voltando àquele estudo que a gente falou, o estudo Evita, a principal razão para a mulher para não fazer o preventivo, entre as 3 principais razões, não está acesso, e está principalmente falta de conhecimento, e na vacina a mesma coisa, um estudo feito em 7 capitais do Brasil recentemente, perguntando a pais de crianças se conheciam a vacina anti-HPV, apenas 8% dos pais de grandes capitais, esse aqui tem 800 participantes, conheciam a vacina anti-HPV, mas uma vez informados, esses 800 pais, que apenas 8% sabiam do HPV, 90% falaram que aceitariam ser vacinados ou vacinar seus filhos, mostrando a força do conhecimento. Sobre segurança, mais de 200 milhões de doses da vacina anti-HPV já foram distribuídas. Há dado de segurança na América Latina. Como já dito, os estudos de fase 3 foram desenvolvidos mundialmente. A América Latina participou, então há segurança na nossa população. Necessita do endosso de autoridades. O médico precisa recomendar, o profissional de saúde precisa recomendar. Um grande estudo norte-americano mostrou que a principal causa de não vacinação na população norte-americana era que o próprio pediatra não tinha recomendado a vacinação.
Custo foi um problemão, não mais. A Parro vem fornecendo a vacina anti-HPV ao preço de $8 por dose, e isso impactou muito significativamente, por exemplo, no Brasil. Após o início do subsídio da Parro, houve um aumento de 3 para 93% na adesão à vacina no país. Há também o custo com a entrega da vacina anti-HPV. Esse é um estudo chileno que mostra, é um estudo peruano, que mostra um custo com a entrega de cerca de $1 por dose. Claro que isso depende do local do país em que vai ser entregue, mas estudos conduzidos no Brasil e na Argentina mostram que vacinação anti-HPV é efetiva. Bom, barreiras culturais todos nós conhecemos. Tem um conservadorismo religioso no Brasil e na América Latina toda. 70% da nossa população é cristã. E apesar da gente parecer muito liberal, né, nos carnavais, etc., há um desconforto generalizado na nossa população, nas famílias, entre médico e paciente, para falar de sexo, para fazer orientação sobre HPV. E há uma associação infundada da vacinação com infertilidade e com aumento da atividade sexual. Sobre a associação com a infertilidade, isso não é tão comum no Brasil, foi mais comum no México, mas essa associação com incremento na atividade sexual, ela é comum, essa associação no Brasil, e há estudos norte-americanos, da Sociedade Americana de Pediatria, mostrando que não há nenhum aumento do número de atividade sexual ou de atividade sexual mais precoce associado à vacina anti-HPV. Uma das questões importantes, e há muito estudo em relação a isso, é que quando a gente fala do câncer do colo do útero, a gente está pensando na mulher que tem que fazer prevenção, e aí a associação sexual é muito importante, mas para as campanhas de vacinação, vários estudos mostraram que o discurso voltado a uma vacina anti-câncer e não a uma doença sexualmente transmissível, ela é mais efetiva do que o discurso sobre HPV, doença sexualmente transmissível. Outra questão que eu gostaria muito de discutir com vocês, gostaria da opinião da Ana depois aqui no debate, que é uma defesa que a gente do Grupo Brasileiro de Tumor Ginecológico faz, e que é levantar como a principal bandeira, que é a volta da vacinação anti-HPV para a escola. O Brasil, a América Latina, tem um programa muito robusto de vacinação nos postos de saúde. Mas isso porque o foco principal da vacinação são os primeiros anos de vida, onde a criança vai com a mãe ao posto de saúde. A faixa etária da vacinação anti-HPV é maior, e a maioria dessas crianças já não frequenta regularmente, e aquela queda que a gente falou de cerca de 25%, de 92% em 2014, da vacinação no Brasil, para 2015, 69%, isso dá cerca de 23%, essa queda foi coincidente com a mudança da vacinação anti-HPV da escola para o posto de saúde. Então, a nossa defesa é que volte para a escola onde a criança está regularmente. E aquela criança que perder a vacinação na escola, tenha o apoio do posto de saúde. Aumento de custo em relação a isso é o que a gente tem ouvido, que é o problema, né, o deslocamento da equipe do posto para a escola. Mas eu acho que esse aumento ele é muito pequeno para o potencial impacto de, virtualmente, muito entre aspas, da gente eliminar uma doença que é tão grave para o país. Na América Latina, metade dos programas são escolares e metade são em postos de saúde. Bom, em resumo, se a gente puder definir quais os principais pontos para o controle de câncer de colo de útero, com foco na vacinação, eu chamaria atenção para a gente fazer um segmento muito próximo dos dados. É muito difícil encontrar os dados de segmento do ano 2, 3, 4 de vacinação em países da América Latina. A gente tem dados muito fidedignos do primeiro ano de implementação e a gente tem muita dificuldade de saber o que acontece nos anos subsequentes. E segundo, que os programas sejam feitos na escola. E terceiro, que a mensagem seja clara, que a vacina anti-HPV ela é segura e que ela é contra câncer. E a gente deslocando esse foco de HPV, doença sexualmente transmissível, para a população adulta e uma vacina anti-câncer para a população mais jovem. Acho que essa é a principal mensagem. Elas não precisam conhecer o câncer do colo do útero. Muito obrigada pela atenção de vocês.
Então, dando para fazer parte aqui da nossa discussão, queria chamar a doutora Ana Goretti, que é responsável pela vacinação do HPV no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Muito obrigada, doutora Ana. Bem, boa tarde a todos, Luciana. Muito obrigada pelo convite de estar novamente com vocês, discutindo um tema que para nós, dentro do PNI, é muito importante, né? A vacina HPV, ela faz parte de um elenco que hoje nós temos no país de vacinas destinadas aos adolescentes. Hoje, o calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde, ele é similar dos países desenvolvidos. Nós temos 15 vacinas para crianças, nós temos um tanto mais, 6 vacinas para adultos, outras tantas para idosos, e uma vacinação também, um calendário destinado ao adolescente. Enfim, nós temos hoje vacinas para todas as faixas etárias da nossa população brasileira. Temos um orçamento que só cresce, o orçamento do Programa Nacional de Imunização, que a gente brinca, é imexível. Hoje nós temos 4.300 bilhões somente destinado para a compra de imunobiológico. Luciana, nós não temos, a OPAS e o OMS não colocam nenhum tostão na questão de compras de vacina. É um orçamento totalmente nacional e é um programa hoje prioritário, é a única meta do Ministério da Saúde dentro do programa de governo, é aumento das coberturas vacinais, e eu tenho muito prazer de trabalhar nesse programa, e vou trazer um pouquinho, a Luciana já quase que falou a minha aula inteira, eu vou ter pouca coisa para complementar, mas de estar trazendo para vocês alguns aspectos que a gente considera extremamente importante em relação à vacina HPV no país. Vamos ver se esse negócio funciona comigo aqui. Aqui, vamos lá. Gente, isso aqui é uma prova de conhecimento tecnológico. É aqui? Aí esse passa para frente, esse volta e esse Pois é, mas o problema é que... Agora vai? Bom, então nós vamos falar um pouquinho sobre os avanços e desafios da vacinação HPV no país. Aqui eu trouxe só para dizer para vocês que essa relação entre a questão do câncer de colo de útero e o vírus HPV, ela já é uma relação antiga. Inclusive, um dos estudiosos do tema ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2008. Ele foi ajudado pela doutora Núbia, da Colômbia, e por uma pesquisadora brasileira também, né? A Luísa Villa, que é da USP, e isso abriu, de fato, um caminho muito grande. Esses são os HPVs que são os mais importantes para nós, e dos quais a vacina foi realizada contra esses tipos, o 6 e o 11, que são os grandes causadores de verrugas genitais, e o 16 e o 18, relacionado à questão do câncer, não só na mulher, como no homem. Eu queria reforçar aquilo que a Luciana falou anteriormente, a questão de que a infecção HPV ela é extremamente frequente. Se a gente for ver aqui dentro dessa sala, 80% delas certamente já teve contato alguma vez na vida com HPV, né? Ou seja, não é um sinal de promiscuidade ou infidelidade, como isso foi muito colocado quando a gente implantou a vacina em 2014, mas, de fato, como ela falou, é a doença sexualmente transmissível mais comum em todo o mundo. Aqui, só para trazer um pouquinho do histórico, em 2014, quando nós implantamos a vacina dentro do calendário nacional de vacinação, prestem atenção, não é uma campanha, é uma vacinação de rotina. Essa vacina está dentro dos 37 mil postos de vacinação espalhados em todo o Brasil. Essas eram as manchetes que a gente tinha na época, a questão da importância do câncer de colo de útero, e ela foi implantada exatamente com esse objetivo, reduzir a questão do câncer de colo de útero no país, que a gente pudesse proporcionar para as novas gerações uma qualidade de vida melhor e livre
dessa doença, e vocês vejam aí a importância dessa questão já em 2000, essa é uma matéria de 2014, a questão do Nordeste aí, mas sempre com a região Norte na dianteira, como a região onde você tem a maior prevalência de câncer no país. E o que nós enfrentamos hoje? Né? Passados esses anos, o que está acontecendo nesse país? Exatamente isso que ela falou anteriormente. Apesar de todo o esforço, apesar da questão do Papa Nicolau ter aumentado, apesar da vacinação ter sido implantada, hoje a gente já viu isso que a Lu já mostrou, 16.370 novos casos a cada ano, a gente tem aí a 4ª causa de morte por câncer entre as mulheres. Vejam, na região Nordeste é a 2ª, ok? E é o 3º tipo, tirando melanoma, de câncer mais frequente entre as nossas mulheres. Ou seja, ainda um panorama bastante negativo para uma doença que é absolutamente prevenível por uma vacina que está à nossa disposição. Né? O que nós sabemos agora também é que não tínhamos tanta certeza em 2014, quando foi implantada essa vacina. Por isso que começamos com a questão do público-alvo ser feminino. Né? Hoje a gente sabe, né, que o vírus da vacina, aliás, o vírus HPV, ele está relacionado aí com quase 100% do colo de útero, mas ele é importantíssimo também na questão do câncer de ânus, do câncer de pênis, a questão da orofaringe. Inclusive tem estudos americanos prevendo que a partir de 2020 o câncer de orofaringe por HPV ele vai ser mais grave, mais frequente do que o próprio câncer de colo de útero. Ou seja, você tem aí homens e mulheres sendo afetados por um vírus que tem, novamente, eu falo, uma estratégia importantíssima para o seu combate, que é a vacinação. E eu queria aqui registrar que, na verdade, a gente introduziu primeiro na mulher, porque esse era o conhecimento que se tinha na época. E que com o desenvolver de novas pesquisas, novos estudos, mostrando a importância nos 2 sexos, não foi porque sobrou vacina, mas foi toda uma discussão que se teve com as sociedades científicas, dizendo da importância da entrada do público masculino para essa vacinação, inclusive com uma igualdade de gênero. E também, a partir do momento que o homem é o grande transmissor do vírus HPV, quando você diminui essa transmissão, quando você previne no homem, você também está prevenindo da mulher. Então, tudo isso foi muito pensado, inclusive os recursos para a compra de vacina aumentados, para que a gente pudesse incluir também a população masculina nessa vacinação. Aqui é só uma questão importante, esses são em números absolutos dessas patologias causadas pelo HPV, mas eu queria lembrar de uma que não mata, que é a verruga genital, mas que é uma doença muito estigmatizante, é uma doença de difícil tratamento, é muito doloroso e que também a vacina previne. E a gente está vendo hoje a Austrália, que foi um dos primeiros países a implantar a vacina HPV, quase que zerou a vacina, a verruga, depois da introdução, e lá eles têm cobertura altíssima, têm coberturas acima de 80%, que é isso que a gente espera que o Brasil consiga chegar o mais breve possível. Ano passado, nós tivemos aí o resultado desse estudo, foi um estudo extremamente importante. Nós começamos a desenvolver esse estudo junto com o Hospital Moinho de Ventos, com o grupo de pesquisas de lá, e é o primeiro estudo nacional de prevalência de HPV no país. O que a gente tinha até então eram estudos isolados, alguns estados que fizeram. Esse representa qual é o significado desse vírus e dessa infecção no nosso país. Esse estudo aqui mostra para a gente, né, nas diferentes regiões do país, a importância da questão da prevalência do HPV. A faixa etária estudada foi de 15 a 26 anos de idade, e população sexualmente tinha que ter já tido relação sexual para fazer parte desse estudo, e trouxe para a gente um retrato que a gente já sabia teoricamente, mas comprovou a importância que tem hoje a questão da infecção HPV no nosso país. E
uma coisa importante que esse estudo mostrou para a gente. Vocês vejam aí que dos 53,5%, né, percentual de pessoas que apresentaram HPV no momento da pesquisa, 35,18% tinham HPV de alto risco, ou seja, eram pessoas que têm a probabilidade de, no futuro, algumas delas, evoluir para a questão de qualquer um daqueles tipos de câncer que a gente já falou, e 30,91% tinham mais de um tipo de HPV. Ou seja, de fato, é um problema sério no nosso país. E os principais resultados desse estudo, que é um estudo que, inclusive, nós vamos repetir agora em 2021, porque vai nos servir de base para saber qual foi o impacto que a vacinação teve no país. Nós vamos incluir também outros grupos, homens que fazem sexo com homem, mulheres que fazem sexo com, ou seja, outros grupos. Além do que, nós vamos, como teve coleta de material cervical e de orofaringe, a gente vai poder ver nesse estudo de 2021 qual é a real prevalência da questão da infecção HPV em orofaringe e, inclusive, os cânceres nessa localidade. Então, de fato, é um estudo importantíssimo para nós, né? E os resultados desse que já aconteceu está aqui. Ou seja, nós achávamos que a idade média da primeira relação sexual fosse até mais baixa, a gente tinha toda uma informação que talvez na região norte fosse em torno de 11, 12 anos, a gente vê que é mais alta. Hoje a idade foi de 15,2 anos, sem diferença para homens e para mulheres. Essa prevalência de HPV alta, ela foi similar a outros estudos já realizados no mundo. Não houve diferença de prevalência conforme as classes sociais. O HPV é absolutamente democrático, tanto dá na classe D como dá na classe A. Okay? Que a prevalência de HPV ele diminui com a idade somente nas mulheres, no homem ele vai cada vez aumentando mais, ok? E que também ele aumenta de acordo com certos comportamentos, ou seja, número de parceiros e a questão do tabagismo, né? E, inclusive, foi estudado também a questão da taxa de outras infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, HIV, gonorreia, e foi bastante elevada na população estudada, mostrando que não é só o descuido, não é só com a questão do HPV, né? E com moderadas taxas de co-infecção por HPV nessas outras infecções sexualmente transmissíveis, né? E a gente se pergunta, por que o Brasil ainda apresenta altas taxas de câncer de colo de útero, com tantas estratégias que poderiam estar reduzindo essa doença no nosso país? Porque mata muito e mata mulheres ainda jovens. A média de óbito é em torno de 50 a 60 anos. Hoje, cada vez mais, a mulher é a chefe da família, deixando filhos órfãos, deixando maridos, ou seja, é uma morte absolutamente prevenível, que não é inadmissível que a gente continue no futuro olhando um quadro desse, sem a gente fazer um esforço para que a gente possa estar melhorando as taxas de vacinação nesse país. Só lembrando a vocês como foi a introdução da vacina no país. Em 2014, quando nós introduzimos, era só para menina, de 11 a 13 anos. No ano seguinte, em 2015, nós introduzimos esticamos essa faixa etária das meninas e introduzimos mulheres vivendo com HIV AIDS, né? Em 2016, fizemos de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. Em 2017, introduzimos os meninos e ampliamos também a questão da vacinação de 9 a 26 anos, também para imunodeprimidos e pacientes oncológicos, que são pacientes muito mais suscetíveis a ter a questão da carcinogênese que os outros, né? E em 2018, nós seguimos com essa faixa etária, que é bastante ampla, se comparado a todos esses países, hoje, que nós temos cerca de 80 países no mundo que introduziram a vacina HPV, né?
E eu queria trazer para vocês aqui um retrato de como é que está a vacinação no país. Eu devo dizer para vocês que a gente vai ficar horrorizado com as baixas coberturas. Mas, se a gente fizer essa comparação com outros países, a gente vai ver que nós estamos mais ou menos no mesmo patamar. Isso não é justificativa. E como a Luciana falou, a gente tem altas coberturas aonde essa vacinação é feita dentro do ambiente escolar. Países como Portugal, que tem cobertura de cerca de quase 90%, Austrália, Reino Unido, né, o Chile, que vacina dentro da escola, as coberturas de fato são muito maiores. E a gente vai discutir um pouquinho isso. Bom, essas são as coberturas atuais que a gente tem, ano a ano. Tá? A gente faz um estudo de coorte para que nenhum vacinado fique fora desse percentual quando a gente faz a análise. Esses são dados de 2013 a 2018, onde a gente vê aí uma cobertura nas meninas, né, com a segunda dose, que é importante, porque vocês até então, enquanto o estudo os dois estudos que estão ocorrendo no mundo para a questão da validade de somente uma dose, o que vale agora para a efetividade da vacina são 2 doses, a gente vê que nós estamos aí com uma cobertura até razoável em relação à primeira dose, em torno de 72,1, mas quando a gente vê a questão da segunda dose, nós temos menos de 60% de cobertura. Observem aí os estados da região norte, né, o Ceará é o campeão da vacinação no Nordeste, depois vem Pernambuco, e essa vacinação vai diminuindo. Vamos lá ver a Paraíba, com mais ou menos parecido com a média nacional, mas a gente tem estados no Nordeste que, inclusive, é muito mais baixo do que a própria média nacional, mostrando que a gente tem que fazer uma intensificação, um trabalho para que essas coberturas aumentem. Se a gente olhar o menino, claro, foi uma vacina implantada há mais pouco tempo, ou seja, em 2017, mas nada se justifica ter hoje uma cobertura dessa natureza em relação aos meninos, sabendo que essa vacina vai trazer inúmeros benefícios para essa população. E vejam que em 2017, quando nós introduzimos a vacinação dos meninos, introduzimos também o segundo reforço da meningite, né? Nessa faixa etária, para que pudesse ser um chamariz para que esses meninos tomassem vacina. E o que está acontecendo é que as coberturas desse reforço também não chegam a 50% também de meningo, o que é uma doença que tem um apelo popular muito grande. A doença meningocócica pode matar em 24 horas, mas nem assim a gente conseguiu altas coberturas, mostrando que não é só a vacina HPV, que tem outras coisas que estão impactando a questão das baixas coberturas nesse público adolescente. E uma coisa interessante também, que quando você estratifica por faixa etária, você vê que quanto mais velho é o adolescente, dentro daquele grupo etário preconizado pelo Ministério da Saúde, maior a cobertura, mostrando que aquela questão que a mãe diz, é muito jovem, eu vou esperar mais um pouquinho, porque a vacina vai até 14 anos, 11 meses, 29 dias, isso de fato é real. Vocês vejam que a gente tem aí no grupo etário de 15 de 16 anos, coberturas de primeira dose muito altas, né? Ou seja, mostrando nas meninas, desculpe, isso aí é a cobertura das 2 doses, mostrando que quanto mais velho, mais fácil parece que é para as famílias e para o próprio entendimento do adolescente de se vacinar. E o que faz as pessoas não se vacinarem? A Luciana já falou um pouquinho. Eu estou falando Luciana o tempo todo. É ela. Angélica, desculpa, é o nome da minha filha, Angélica. Desculpa, você já devia ter me corrigido, eu me dei conta agora. Tá? Que eu sou uma pessoa super distraída para essa questão de nomes, mas vamos voltar aqui. O que faz as pessoas não se vacinarem? A Angélica falou um pouquinho, já tocou nesse assunto, mas eu gostaria de chamar a atenção para esta questão do novo e difícil público-alvo, que é o adolescente. A adolescente, eu não sei se vocês têm em casa, é um ser superior.
nada atinge a eles. Eu estou com um neto adolescente que eu tenho vontade, às vezes, de socar. Né? Eles não ficam doença, eles sabem de tudo. Tá? E é uma população que não procura serviço de saúde para tomar vacina nem morto. Né? Não vai nem doente, tem estudos mostrando isso. E quando vai, a gente ainda tem que observar uma questão que é a recepção que as nossas unidades de saúde dão a este adolescente. São raras aquelas unidades que têm um preparo para atender esse ser superior, mas um ser que precisa ser vacinado. E precisa ser vacinado não só contra HPV, ele precisa ser vacinado com DT, com hepatite B, com a vacina de meningo, ou seja, é um grupo muito especial e que a gente tem que fazer um trabalho especial se a gente quiser, de fato, captá-lo. Então, não é só a questão da vacina HPV, é o público que é complicado e que é difícil. Né? Mas a gente tem que achar um meio de vacinar esses adolescentes. A questão também, que a Angélica já citou, né? A questão das fake news, dos boatos, o que tem acontecido. Você vai me mostrar esse cartaz, mas eu vou falar porque eu tenho que acabar. Bom, então, numa época onde crescem boatos, até porque a Luciana disse que era para eu falar mais um pouquinho. Crescem mitos, crescem risco, cresce também a nossa responsabilidade. Nós, profissionais de saúde, temos uma responsabilidade enorme nessa questão da vacina HPV. Né? E os desafios atuais? O que a gente tem que enfrentar hoje em relação a essa vacina? A gente tem a questão da discussão local de vacinação, escola versus postos de vacinação. O ideal, Angélica, eu sou absolutamente favorável à vacinação na escola. Mas os que os gestores hoje da área de saúde têm nos falado também é uma realidade que a gente deve observar. Nós temos mais de 37 mil postos de vacinação em todo o país, uma grande rotatividade, com uma questão pessoal muito real. Hoje, quem faz sala de vacina não faz só sala de vacina, ele é responsável por uma série de atuações dentro de uma unidade de saúde. Tirar esses profissionais da sala de vacina significa fechar a sala de vacinação. Como é que a gente vai enfrentar hoje? Eu dizia, vamos vacinar na escola. Este vai ser o X da questão. Não é. Os gestores, os secretários estaduais, os secretários municipais, eles têm que, de fato, levantar essa questão. Não é só estalar o dedo, é ter pessoal e ter pessoal qualificado. Tá? Vacinar HPV tem que monitorar, tem que informar, tem que ver questão de evento diverso. Então, esse é uma questão que a gente vai ter que discutir, é a questão do quantitativo de pessoal para fazer uma vacinação adequada no país. Né? A questão do acesso à vacinação. É também um problema. Apesar da gente ter 37 mil postos de vacinação no país, todos eles abrem horário comercial. Ou seja, vacinação funciona de 9 às 11 e depois de 3 às 5, 6 horas da tarde. As mulheres trabalham, os pais trabalham, as famílias trabalham. Sabe? Como chegar a esse posto de saúde? Ou, às vezes, a própria questão do acesso é longe. Sabe? Essa mulher trabalha, esse homem trabalha, não é liberado pelo seu chefe. Ou seja, toda essa questão do acesso à vacinação, e não só em relação à vacina HPV, ela também tem que ser repensada. Né? A questão do despreparo do profissional de saúde é inacreditável. Eu tenho ido a muitos congressos, não só na área de enfermagem, mas principalmente na área médica. Gente, as questões levantadas pelos meus colegas, sabe, mostram que, de fato, um total desconhecimento da importância do HPV. A gente precisa melhorar a informação para a população sobre a importância do vírus HPV, a importância da vacinação, mas a gente também tem que melhorar o preparo dos nossos profissionais em relação a esse problema e a essa vacina, e eu acho que a gente está fazendo um trabalho agora com as sociedades científicas, porque são elas que chegam
a esses profissionais. E, por intermédio dela, eu acho que a gente vai ter um grande avanço em relação a essa questão da informação, né? A questão da idade, que eu já falei para vocês, uma das discussões que a gente tem, que o Brasil é um dos países que tem uma faixa mais alargada. Geralmente os países vacinam de 11 a 12 ou 12 a 13, a gente está vacinando aí de 9 a 14 anos, ou seja, menor de 15 anos. Será que a gente deveria modificar isso? Será que a gente deveria concentrar, já que a gente sabe que esses adolescentes muito jovens não estão vacinando, da gente fechar um pouco mais essa faixa etária? Tudo isso são discussões para o futuro. E a questão dos mitos, fake news, impacto na mídia. Felizmente, no Brasil, a questão do antivacinismo ainda é uma coisa que não é muito consistente, ainda é incipiente, mas que faz, principalmente com a vacina HPV, um barulho danado, visto que nós estamos vivendo agora no Acre, com a questão da vacina HPV, né? E aqui é uma coisa interessante, quando a gente volta para a questão do papel do médico, né? A gente vê estudos mostrando que a aceitação popular, né, sobre a vacina HPV é influenciada por níveis diferentes de conhecimentos para a infecção, causas, formas de prevenção, bem como crenças culturais em relação à saúde, como a Angélica falou, e do ponto de vista dos pais. Isso é fundamental. O conhecimento sobre os benefícios da vacina contra HPV e a recomendação do profissional de saúde são fatores determinantes para a vacinação ou não. Ou seja, a gente tem que investir nos nossos profissionais e ter uma adesão maior deles se a gente quer melhorar as coberturas vacinais no país, né? E aqui é um estudo americano também mostrando que quando o médico indica a vacinação, você tem aí uma taxa de vacinação de 90%. Tá? Quanto menor a indicação do profissional, menor é a cobertura, e aí é um estudo com todas as vacinas, né? E aqui, mostrando um pouquinho desse mito todo da questão de eventos adversos, a gente tem monitorado evento adverso hoje, pós-vacinação, ele é de notificação, principalmente o grave, ele é de notificação obrigatória, né? E o que a gente viu em 2014 foi, sim, em 3 meses o Brasil alcançou, quando a gente implantou a vacina, e que a maioria dela foi feita em ambiente escolar, a cobertura de 80%, e com um ano a gente tinha conseguido muito mais do que 100%. O que aconteceu? Antes da segunda dose, nós tivemos 13 casos de adolescentes no município de São Paulo, que se vacinaram e perderam os movimentos. Não sei se vocês se lembram, em Bertioga. E esse foi uma questão que teve uma mídia enorme, saiu no Fantástico, as meninas paralisadas, a vacina HPV, foi isso, foi aquilo. E a Secretaria de São Paulo simplesmente colocou um contingente de profissionais. Esses adolescentes fizeram desde eletroencefalo, ressonância magnética, coleta de líquor, e foi provado que não tinha absolutamente nada a ver, não tinha quadro neurológico. É uma reação psicogênica muito comum em adolescentes, onde um começa a sentir um sintoma e isso vai passando. E a gente, a partir dessa história, nós tiramos, porque as meninas ficavam tudo em fila na escola para vacinar. Nós proibimos fila, porque aquilo, vocês imaginem, a injeção é um gatilho para o aparecimento dessa questão, dessa reação psicogênica. Isso é documentado, a Colômbia viu isso. E no outro domingo as meninas saíram todas bonitinhas também no Fantástico, maquiadas, mas o impacto negativo já tinha sido alastrado pelo país e as escolas não quiseram mais fazer essa vacina com medo. E a gente teve uma recusa muito grande que se estendeu até agora, e a gente está trabalhando agora com essa questão de melhorar a adesão nos postos de saúde. Uma coisa muito bacana que está acontecendo em relação às escolas é que 7 estados da federação fizeram um projeto de lei que passou, que é a questão da vacina obrigatória para a matrícula escolar de 0 a 18 anos. Ou seja, para você fazer a matrícula na escola, você tem que levar
um certificado da sua unidade de saúde dizendo que as vacinas estão em dia. Isso não significa que você vai proibir a matrícula, né? Ou seja, aqueles meninos que não têm toda a vacina, eles têm 6 meses para que isso aconteça. O Paraná mostrou um resultado fantástico, mostrando o impacto de todas as vacinas, inclusive a HPV, nas suas coberturas. O DF foi o último estado que implantou essa lei, e isso está sendo também discutida no nível nacional para que a gente possa repetir. A gente já tem alguns países no mundo que fazem isso. A Itália é uma delas e é uma excelente estratégia para melhorar todas as coberturas vacinais. Bom, aqui a história lá da Colômbia, para vocês verem como as meninas ficavam, e agora no Acre também a gente está passando por essa questão. Uma mãe que teve uma filha com problema, que ficou perambulando por unidade e unidade de saúde, ela vacinou em 2014, em 2017 a menina começou a ter crise convulsiva, até que chegou numa unidade de saúde, ninguém sabia o que a menina tem, olhou lá, vacinou contra HPV, é a vacina. O que ela fez? Foi no promotor público, ele disse, com uma menina eu não posso abrir nenhum processo. Ela foi de unidade em unidade arregimentando. Quem teve dor de dente, dor no cabelo, dor isso, aquilo, e isso virou uma cascata. E hoje a gente está enfrentando um problema grande no Acre, inclusive com baixas coberturas, não só para a vacina HPV, mas para as outras vacinas também. Fizemos agora um protocolo com a USP, com o Instituto de Psiquiatria da USP, que as 13 meninas, no bolo todo, porque aí você tem tudo que você pode imaginar, desde problema menstrual até febre reumática, paralisia facial, tudo no bolo. Tomou a vacina HPV, foi a vacina que causou isso aqui. Então, o Instituto de Psiquiatria está examinando todas as meninas com crise convulsiva para, de fato, a gente comprovar que são crises convulsivas conversivas. E esse vai ser um fenômeno cada vez mais novo e maior com adolescente, é muito mais comum em adolescente do sexo feminino, hoje com o crescimento do calendário vacinal no adolescente. Aqui é um trabalho que a gente está fazendo dentro do Ministério de Combate a essas falsas notícias. Nós temos hoje uma equipe especializada que vê todos os dias tudo que sai sobre vacinas, principalmente as notícias falsas, para a resposta imediata, né? Está sendo feito um grande trabalho em todos os meios de comunicação para que a gente possa estar diminuindo o impacto dessas fake news que vocês devem estar vendo pelas matérias de jornal, que a gente está apresentando uma baixa cobertura, uma diminuição das coberturas vacinais e nas outras vacinas, e principalmente nas vacinas infantis. Então, esse é um dos trabalhos que a gente está fazendo. O outro grande movimento que está sendo feito dentro do Ministério da Saúde, eu não sei se vocês se lembram de ter visto o Cristo Redentor vestido com essa camisa do movimento Vacina Brasil, que é um trabalho enorme que está sendo feito não só com todos os ministérios, com todas as instituições governamentais, mas um trabalho amplo que envolve não governamentais, envolve todos os organismos internacionais, muito voltado para ações que melhorem as coberturas vacinais nesse país. Todo esse trabalho agora de ampliação que a gente está propondo, de ampliação de horário de funcionamento de postos de vacinação, de abertura aos sábados, inclusive se pagando mais a esses postos que fizerem isso, né? Todo esse trabalho de mídia, campanhas, né? Trabalho com os jovens, o hackathon, e uma série de outras questões está sendo feito via o movimento Vacina Brasil, que é a prioridade absoluta do nosso Ministério e do nosso ministro. Bem, gente, esse é só um começo para que a gente possa fazer discussão. Desculpa, eu falo muito, mas eu sou apaixonada pela vacina e principalmente pela vacina HPV. Muito obrigada. Bom, eu não vou perder, né, essas duas super convidadas aqui. E eu queria aproveitar, se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar a perguntinha aqui para a gente. Ai, tem alguma pergunta? Você quer me ajudar? Eu tenho umas 10. Eu começo? Então vamos, você começa. Então, primeiro, parabéns, Ana Goretti. Assim, é muito, muito gratificante saber que a gente está alinhado. Hoje você começou, quando a gente se conheceu, falando que o médico faz pouco
Como Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, a gente é um denominador comum de várias sociedades médicas ligadas ao combate do câncer ginecológico, oncologia clínica, cancerologia, cirurgia oncológica, radioterapia, e a gente quer fazer mais. Então, ouvir a sua queixa, a gente precisa alinhar como fazer mais. Luciana Oncoguia quer fazer mais, então a gente... Nos últimos meses, a gente tem se dedicado a estudar um levante para o câncer do colo do útero, com 2 bandeiras principais: aumento de vacinação. Eu aprendi demais com essa aula, saio daqui com outras ideias, tomara que a gente siga discutindo, e aumentar o preventivo. Minha questão com a vacina na escola é porque a vacina na escola deu certo. A gente conseguiu. Com décadas de preventivo de Papa Nicolau, a gente não conseguiu chegar tão perto de metas como a gente conseguiu com a vacinação na escola. E quando eu vejo o governo vai pôr mais dinheiro nos sábados para vacinar, vai colocar mais horas do posto. Então, o deslocamento pontual de pessoas, e eu trabalho dentro de posto de saúde, porque eu sou professora da graduação, e nas universidades federais a gente roda o sistema todo público. Tem ociosidade nos postos, essa coisa de é impossível de deslocar uma pessoa para a escola um dia na semana por algumas semanas do ano. E olha que eu tenho experiência, a minha experiência é restrita a uma cidade, Belo Horizonte, mas em várias unidades de saúde de Belo Horizonte. Então, assim, eu acho que a gente não deveria abrir mão do que deu certo, porque deu certo. A vacinação na escola funcionou, assim, a gente conseguiu chegar em uma meta muito alta. Não, eu acho que você tem razão, mas eu acho que a gente tem que olhar também para a questão do gestor, porque preste atenção, não é a questão da ociosidade da unidade de saúde. Hoje, para você trabalhar com vacina, você precisa saber trabalhar com a vacina, porque os eventos adversos e os erros de administração de vacina, quando você coloca uma pessoa que não é capacitada, estão cada dia maiores, de troca de vacina, de lesão. A BCG, coitada, é a que mais sofre, tá? Então, para de fato trabalhar com vacina, você tem que ter pessoal capacitado. E de fato, Angélica, tá? Olha que eu conheço esse país de cabo a rabo. O pessoal que trabalha na vacina, eu tenho pena. É um pessoal sobrecarregado. Eu acho que sim, eu acho que a vacina deu certo dentro da escola, mas os professores têm medo. A gente, para fazer a vacina na escola, ainda mais a vacina HPV, você tem que ter uma questão da referência e contra-referência muito bem organizado, porque preste atenção, eu não citei para você, mas na primeira fase da vacina nós tivemos 4 casos de anafilaxia numa escola em Porto Alegre. Se a gente não tivesse lá, porque Deus ajudou, e foi, porque a anafilaxia é uma coisa raríssima, é um fato estranhíssimo que a gente só acredita porque, de fato, tinha uma equipe do SAMU, inclusive com médico, tá? Mas não é uma coisa que a gente possa fazer numa escola sem essa referência e contra-referência. Tem que ser uma questão muito bem organizada. Eu concordo com você. O Chile, por exemplo, vacina determinada série. Todo ano aquela série ela é vacinada. Então, os vacinadores vão lá. Só que a população do Chile é minúscula, né? Todo mundo, quando a gente apresenta os dados do Brasil, todo mundo fica... olha, sabe quantas doses de vacina nós já distribuímos nesse país desde que a vacina foi implantada? A última vez que eu contei estava 39.700.000. É uma vacina que custa hoje para nós, do Ministério da Saúde, em torno aí de R$40. É uma das vacinas mais caras. Esse é outro ponto importante. Entendeu? Então, o governo brasileiro é que arca com completamente. Subsidiamento da Parro não se aplica não a se nós, aplica, dos é somente $8? para países com problemas econômicos. Mas o preço da dose do Brasil está muito próximo do preço exatamente, Parro. mas $8 porque, a $9. Porque nós conseguimos tudo similar. Isso. Não, hoje teve uma transferência de tecnologia entre a Merck e o Butantan, e hoje a vacina brasileira é produzida pelo Butantan, ou seja, um laboratório nacional. Então, isso fez
que trouxe para a gente a possibilidade da gente ter disponibilidade de vacina o suficiente, que para mim é uma das grandes estratégias de sucesso de um programa. É você ter, de fato, vacina para você poder vacinar a quem você quer. E eu esqueci uma coisa, nessa minha falação toda, esqueci que ano passado, no final do ano passado, a Organização Mundial da Saúde lançou um movimento de câncer zero, onde ela conclama os países a atingir esse objetivo, e a principal arma da OMS é a vacinação. E também no FIGO do ano passado, a Federação Internacional de Obstetrícia e Ginecologia, no final do Congresso, lança um manifesto conclamando os países também o câncer zero, com a grande arma sendo a questão da vacinação. Acho que o Dr. Clóvis quer fazer uma pergunta, Dr. Clóvis. Então, tá bom. Obrigado, boa tarde. Meu nome é Clóvis Clock, sou presidente da Sociedade Brasileira de Patologia. A citopatologia é uma especialidade médica e ela é área de atuação da patologia. Então, é o médico patologista e o citopatologista que é o responsável pelo diagnóstico do câncer de colo de útero ou do Papa Nicolau. A gente tem um problema muito grave do Papa Nicolau, que é crônico no Brasil. Os números estão decaindo, a gente tem uma quantidade grande que é feita pelo Sistema Público de Saúde. Esse valor, hoje, ele custa menos do que R$7, é pago por esse valor, por um exame que é olhado ao microscópio, não é uma máquina que faz. Esse diagnóstico correto seria sempre ser triado por uma equipe de não médicos e passado, quando é um caso duvidoso ou um caso já com suspeita de diagnóstico, o médico dá esse diagnóstico, porque é um ato médico. Todo diagnóstico de doença é ato médico. Então, a gente vê uma total desvalorização desse exame nesses últimos anos aí que a gente teve no Brasil, e culminou com esse não diagnóstico. Ou o diagnóstico, a gente sempre diagnosticar das fases muito avançadas do câncer de colo de útero. Ontem, ainda no meu serviço, a gente deu um diagnóstico de câncer de colo de útero. Isso é terrível. A gente dá um diagnóstico de câncer de colo de útero, é uma doença extremamente... ela é muito fácil de prevenir, facílima. E a gente vê que no Sistema Público de Saúde, a gente vê a coleta é muito ruim, o material, a identificação, como a Angélica, de apelido Luciana, falou, a identificação é péssima. É muito fácil identificar uma lâmina de vidro, onde se coloca as iniciais do paciente e o número do prontuário embaixo. Essa é a forma correta de se fazer a identificação. E a gente vê que no dia a dia, essa coleta não é feita da forma correta. Além de que esse exame tem que ser bem fixado. O coletor tem que já passar o álcool em cima, ou o líquido fixador. E isso, muitas vezes, não acontece. Assim, a grande quantidade dos exames do Sistema Único que a gente recebe, eles vêm com um problema. E isso dificulta o diagnóstico. E a gente tem que dar um maior valor, um maior olhar. Então, a Sociedade Brasileira de Patologia até quer participar desses grupos também. É muito importante estar o patologista sempre participando, porque é o grande problema. Nós tivemos o relatório do TCU, dos desafios do diagnóstico de câncer, que foi publicado entre ontem e hoje, né, aonde mostrou que o grande gargalo é o diagnóstico de câncer. Não há essa valorização dessa área da patologia, onde nós temos em torno de 2.500 médicos no Brasil. É uma área com poucos médicos e pouco valorizada. Então, eu vou falar mais depois na minha fala, mas só queria deixar esse recado da parte do preventivo de colo de útero, que a gente precisa dar uma grande atenção, e com R$7 você não consegue realmente trabalhar. A maioria dos serviços privados hoje, eles estão se descredenciando do Sistema Único de Saúde, e o sistema público ele não comporta, não dá conta da demanda. Então, a gente tem amontoados de exame demorando 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio para sair, e muitas vezes, quando sai, já sabe que a paciente teve câncer há 1 ano atrás, quando deveria ter sido tratada, e a gente perdeu muito tempo. Mas depois a gente vai falar mais. Obrigado. Gente, e a vacinação não exime a mulher de fazer o Papa Nicolau. Isso, tá? São bom. 2 estratégias fundamentais. Tem uma pergunta aqui que acho que está perguntando sua opinião sobre a pesquisa de
HPV por PCR e se você acha que, na verdade, as mulheres sabem a respeito desse teste. A gente não tem a resposta específica para isso, mas eu posso quase que afirmar que a mulher não tem essa informação. Pegando um pouquinho o gancho do patologista, da patologia em geral, e tentando proteger o escasso recurso do governo, eu acho que a gente precisa, de fato, jogar mais luz na colpistologia oncótica. O Brasil tem uma estrutura montada para isso, e eu acho que muito mais importante do que outros testes, o mundo conseguiu controlar, o mundo desenvolvido controlou o câncer do colo do útero com preventivo de Papa Nicolau. Eu acho que, enquanto a gente não consegue incorporar isso em larga escala, a gente deve usar a ferramenta que tem. Então, eu só acho que o ponto dessa campanha contra o câncer do colo do útero, ela tem 2 focos. A conscientização da mulher com a ferramenta que ela tiver. E aí fala-se de doença sexualmente transmissível. Outro foco, aumentar a vacinação de crianças de uma vacina contra câncer. E o jeito que a gente fala isso pode boicotar uma campanha. Então, acho que alinhar os discursos, falar de segurança e de vacina contra câncer alavanca o movimento. Falar de vacina contra doença sexualmente transmissível para crianças detona o movimento. E usar as ferramentas que a gente tem. Sou super favorável a novas tecnologias, mas a gente está num momento de muita escassez de recurso do governo e a gente deveria priorizar o que já está instalado, minha opinião. Mas a nossa representante do governo pode falar isso muito melhor. Não, você está corretíssima. Tá? E eu só quero te falar uma coisa, Angélica, eu quero que fique muito claro. Essa questão da importância da escola, há 2 anos atrás, inclusive, a gente fez uma estratégia no Ministério de, inclusive, pagar um incentivo para aquelas escolas que, por alguma estratégia, pudessem estar vacinando seus filhos. Ou pegava as crianças, levava no posto de vacinação, ou fazia com que o posto viesse. Ou seja, ela de fato, eu só quero que fique claro que, depois que eu comecei a visitar as unidades de saúde, eu comecei a entender o dilema dos gestores. É um dilema. Eu não tenho dúvida do dilema. E eu acho que quando a gente coloca todos os atores discutindo, a gente fica realmente preocupado que os problemas aqui não são poucos. Mas, com o impacto que isso pode ter para um número muito grande de mulheres, e nós não estamos falando só de morbidade, mas também de mortalidade, eu acho que esse esforço desse deslocamento em poucos dias no ano, de um pequeno grupo de pessoas para a escola, eu acho que vale a pena. Assim, mas, porque a gente está disposto a pagar o noturno, a gente está disposto a pagar o final de semana. Se a gente vai fazer coisas extras, vamos fazer no que deu certo, porque a escola deu certo. E deu certo no mundo, tem dados, e deu certo no Brasil. O nosso dado foi lindo quando a gente vacinou na escola. E foi a única vez que a gente foi muito perto do planejado. A gente superou a meta, eu acho. A gente superou a meta. Mas, enfim, eu acho muito importante, como a gente está pensando numa campanha, Ana, da gente alinhar o discurso antes também, porque senão cada um... Porque, no fundo, a gente quer todo mundo quer a mesma coisa, que está sentado aqui junto. Vamos aumentar essa vacinação, vamos tentar acabar com essa doença que é uma vergonha para o nosso país. Ok, alinhamos o que é possível e o que não é possível e falamos a mesma língua. Eu acho que a escola cobrar o cartão de vacina é excelente, vai haver 1000 críticas, mas o pai pode escrever, eu sou contra a vacina, e eu acho que isso tem que ser aceito. Você não vai deixar a criança sem estudar porque o pai dela é contra a vacina, né? A gente pode discutir isso em outro aspecto, mas a criança tem o direito de estudar. Olha, só que no Brasil não. Tá? No Brasil, o pai não pode recusar a vacina. Dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, é obrigatória a vacina, é obrigatória, é um direito da criança e do adolescente. E isso tem feito com que vários promotores tenham, inclusive, obrigado as famílias a vacinar seus filhos, o que eu também acho ótimo. Eu acho ótimo. Gente, eu sei que você vai perder seu voo e a gente precisa encerrar essa mesa. A doutora Angélica vai embora, mas a doutora Ana está aqui com a gente, né, doutora Ana? Então tá bom. Muito obrigada mesmo.